Deixa eu tentar entender eles. Deixa eu, aleluias, andar com eles. Deixa eu dormir com eles. Deixa eu ser amigo deles. Deixa eu. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus nesta noite. A oportunidade que nos concede o Senhor de podermos estar reunidos no nome santo do Senhor, em adoração, em sacrifício, aleluia, bendizendo e glorificando este Deus que era, que é e que será eternamente o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias comigo no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, aleluia, capítulo de número 24. Eu quero pedir à igreja que, se possível, depois da leitura, mantenha sua Bíblia aberta, pois eu iria fazer uma ministração textual nesta noite, e o que eu estarei ministrando está aí na sua Bíblia. Louvado seja Deus. Então me acompanhe em nome do Senhor Jesus. Enquanto você encontra Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 12, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, podendo adorar a Deus juntamente convosco. Louvo a Deus pela vida desta igreja, pela vida do pastor Charles, a sua família, que Deus continue abençoando esta obra. Saiba que vocês já fazem parte das nossas orações desde a primeira vez que estivemos aqui. É bem verdade que nós oramos pela igreja num todo, mas tem algumas igrejas que nós passamos e que Deus coloca um carinho em nosso coração e nós insistimos um pouquinho mais. Louvado seja Deus. Eu creio no crescimento e na prosperidade dessa obra nesse lugar. Amém? Louvo a Deus pela vida do meu amigo Diácono Mário, aleluia, sua esposa, seu filho que está ali. Eu não vi o pequenininho. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, aleluia. Um amigo de longa data, mais de 30 anos atrás, aleluia. E que Deus aprove, o Senhor nos fez reencontrar novamente aqui em Atibaia. E é bom, irmãos, quando é amigo de verdade, não importa o tempo, a amizade ela prevalece, né? E a comunhão ela é melhor ainda. Nos conhecemos quando ainda não era cristão, né? Era do mundão. Aleluia, o Mário tinha cabelo ainda, né? Aleluia, louvado seja Deus. E nos encontramos já servindo a Deus. Olha que coisa linda. Aleluia. É por isso que quando Deus une, ninguém separa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero justificar a ausência da minha esposa. Minha esposa não tinha um compromisso já hoje. Na verdade, nós tínhamos um compromisso. Eu saí correndo e fui para casa rapidamente me arrumar. E ela não pôde estar aqui. Mas eu creio que numa próxima oportunidade ela estará. O pastor falou, traz a dupla de cantores também, que são nossos primos da minha esposa. Mas também tinham esse compromisso hoje, não puderam estar, e mandar a paz para toda a igreja, amém? Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, porque o tempo ele voa, aleluia, ele não passa, ele voa, e eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Capítulo de número 24, no Evangelho escrito por Lucas, versículo 12, 13, 14 e 15 diz assim: Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Versículo
versículo de número 30. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Você pode repetir comigo o versículo 16 nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus colocou esta palavra ao meu coração, e é bem verdade que o pregador, ele sempre quer receber de Deus uma palavra agradável. O pregador, ele sempre quer ministrar uma palavra que traga risos. Mas o servo, ele entrega aquilo que Deus manda. E quando eu cheguei aqui, o irmão, ele trouxe a mensagem oficial. Vocês se lembram onde está? Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículo de número 14 ao 18. Alguém aí, pastor? Não, ao contrário, pastor, abre rapidamente. Marcos, capítulo de número 16, versículos de número 14 ao 18, se eu não estiver enganado. Se o Espírito ainda estiver testificando, é isso. Eu vou pedir para o pastor ler, preste atenção nesta palavra. Versículo 14, pastor. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que tinham visto já ressuscitado. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É a palavra, ela está falando desde o começo do culto. Se você percebeu os hinos da harpa, Deus está falando. A palavra oficial, Deus continua falando. Os hinos entoados pelos grupos, Deus ainda está falando. Nós muitas das vezes entramos na igreja e queremos ouvir hinos em vozes afinadas, em vozes bonitas, e nos esquecemos que o importante não é a voz de quem está louvando, mas o importante é a palavra que está sendo ministrada. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque eu ouvi Deus falar comigo em cada hino, ainda que cantando certo ou cantando errado, ainda que no tempo certo ou fora de tempo, ainda que desglosado ou afinado, eu ouvi Deus falar aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus te ama e Ele tem uma palavra ao teu coração a cada dia que você pisa dentro deste santuário. Quantos acreditam no amor de Deus aqui? Quantos acreditam que Deus ainda fala ao nosso coração? Então se aceite glorificando a Deus, porque Deus quer falar um pouquinho mais ao teu coração nesta noite. Glórias a Deus. Eu estou com a minha garganta ruim, como de costume, mas pregador, aleluia, ele tem sempre a garganta ruim. Quem ora muito sempre vai estar com a garganta ruim. E principalmente quem gosta de orar em uma voz audível. Né? Quem vai para monte sabe como que é. Aqui às vezes a gente se recua um pouco, mas no monte nós soltamos a voz e não nos importamos com nada, porque lá estamos no meio do mato e só quem nos ouve é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus ele veio a esta terra com um propósito traçado. Verdade. Se você voltar um pouquinho à Bíblia, no livro de Malaquias, ou entre o livro de Malaquias e o primeiro evangelho escrito, aleluia, no Novo Testamento, você vai entender que houve um espaço de tempo de aproximadamente 400 anos. 400 anos desde que Deus usou o último profeta para falar com o seu povo, mas que o povo entrou em um estado, aleluia, de pecado e de iniquidade, a qual a Bíblia diz que cheirava mal as narinas de Deus. E o pecado sempre vai impossibilitar Deus de manter um relacionamento comigo e com você. Não tem como ter um relacionamento com Deus se o pecado estiver à nossa porta.
Porque Deus, Ele veio para trazer limpeza, purificação, santidade. A Bíblia diz, aleluia, que há aproximadamente 400 anos entre os profetas e o Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se afasta do povo. Mas antes de Deus se afastar do povo, primeiro o povo se afastou de Deus. Deus não é ruim. Deus não é mau. Mas Deus, Ele requer de nós uma obediência, aleluia, uma sinceridade verdadeira com Ele. O povo não queria mais, aleluia, ser sincero com Deus. Eles até iam ao templo de início, entravam no templo, diziam que estavam, aleluia, adorando, orando, mas na verdade o coração deles estava longe de Deus. A Bíblia diz que Deus usa os últimos profetas a falar com o povo, para eles voltarem o seu coração para Deus, mas o povo finge que não está ouvindo, ou dizem que estão, mas o comportamento deles é diferente daquilo que Deus requeria. A Bíblia diz que o povo vai afastando Deus deles, e 400 anos sem relação com Deus, é 400 anos de sofrimento, pastor. É 400 anos andando sem saber que direção seguir. É 400 anos, aleluia, sem sentir um verdadeiro amor sobre a nossa vida. É 400 anos sem comunhão. É 400 anos com uma parte dentro do nosso peito faltando, que nós procuramos preencher com todas as coisas existentes, mas não preenche, porque só quem pode preencher é aquele que nos criou, é aquele que nos deu cérebro de vida, e sem Ele não tem como. A Bíblia diz, aleluia, que aproximadamente 400 anos depois, Deus agora faz uma reunião no céu. O pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. Deus agora, acredito eu, que Ele convoca aqueles que participariam da reunião: Pai, Filho e Espírito. Aqueles que participaram da criação foram convocados para agora trazer redenção. Deus olha para baixo, a Bíblia diz que Ele começa a fazer revista na terra. Deus começa a procurar, imagine comigo, entre milhares de vidas. Deus vai sondando coração a coração. Deus está sondando corações aqui nesta noite. A Bíblia diz que Deus está procurando um justo. Meu Deus. Deus está procurando o que, igreja? Justo. Quanto justo Deus precisava? Um. Entre milhares de homens, mulheres, crianças, idosos, Deus precisava só de um justo. Deus não precisa de muito para mudar a sua vida. Aleluia. Deus precisa do teu coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus procura um justo e Ele faz revista em cada coração, aleluia, a qual habitava sobre a terra. Deus não encontra. Aí Deus agora diz: e agora, o que farei eu? Aí Jesus, Ele se levanta e Ele diz: Pai, aleluia, deixa eu descer lá. Deixa eu só jovem. Deixa eu tentar entender eles. Deixa eu, aleluias, andar com eles. Deixa eu dormir com eles. Deixa eu ser amigo deles. Deixa eu ajudar eles. E a Bíblia diz, aleluias, que Deus agora diz: tá bom, meu filho, vamos assinar esse projeto então?
Você desce, você vive como eles, você sofre como eles, sentindo as mesmas angústias, as mesmas perseguições, e você permanece justo para mostrar para eles que nada pode afastar eles de mim. Pode vir sofrimento, pode vir mágoa derramada, pode vir perseguição, calúnia, pode vir o que vier. Se eles resistiram até o fim, quando você resistir, ainda estarei entre eles, e eles estarão comigo. Quantos querem estar com ele aqui nos céus? Quantos vêm aqui para estar com ele nesta noite? Adore a ele porque ele recebe. Bendiga o nome dele porque ele é único. Diga-me que ele recebeu de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Quantos vieram adorar ele? Adore de Deus. Ele recebe. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não é por você merecer. Não diga para ele a voz que profeta: não é por você merecer. É pelo amor dele, é pelo sacrifício dele, é porque ele te amou primeiro. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, glória ao Senhor, que Deus pega uma caneta de ouro, aleluia, e Deus assina o projeto. Qual era o projeto, pastor Saulo? Jesus descer, viver, crescer, ser entregue para ser crucificado, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e ressuscitar a humanidade por mim. Sabe por que você está aqui? Porque o sacrifício já foi feito. Mas não se apegue à morte. Entenda, porque 3 dias depois ele ressuscitou para que você tenha vida e vida em abundância. Recebe nesta noite, hoje, vida e vida em abundância. Porque Jesus já se sacrificou. Por isso você está aqui hoje. Assinado. E depois de assinado, ninguém pode revogar. Aleluia. Ninguém poderia mais revogar. Irmãos, entenda uma coisa. Se o homem, quando traça uma lei, não pode revogar aquilo que foi traçado, imagine Deus. A Bíblia diz que Daniel estava lá e armaram uma cilada para Daniel. O rei foi lá, pegou o anel e selou. Depois de selado, o rei não podia voltar atrás, mas Daniel era amigo do rei. Mas o rei não voltou atrás. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o que aconteceu com Daniel? Deus livrou ele na cova. Vou repetir, Deus livrou ele na cova. Vou repetir uma terceira vez para você entender. Deus livrou ele na cova. Deus não vai te dar livramento da cova. Deus vai te dar livramento na cova. Porque é na cova que Deus faz milagre. É na cova que Deus te usa para exaltação e glória do nome dele. Talvez você tenha aqui hoje passando pela cova e está dizendo: Deus, não deixa eu ir na cova não. Deus está dizendo: vai na cova sim, porque eu sou contigo e ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que ele nasce. E Deus escolhe uma mulher virgem. Porque Jesus não poderia nascer do pecado. E o pecado está enraizado no ser humano. Então a Bíblia diz que Maria concebe do Espírito Santo. E quem concebe do Espírito Santo não pode nascer algo em pecado. Aleluia! Quem concebe do Espírito Santo jamais vai gerar pecado nele.
gerar? Não é. Quem é que gera? A mulher, né? Só que Deus está dizendo nesta noite que todos que estão aqui podem gerar nesta noite. Só que o que vai gerar na tua vida não vem do pecado, vem do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus desce, nasce de Maria e é perseguido desde o nascimento. Irmãos, você acha que a sua vida está difícil? Os judeus esperavam Jesus nascer num palácio. Príncipe, filho de rei, que se tornaria um rei poderoso, que tomaria a frente do povo e colocaria, aleluia, um grande exército para poder confrontar, aleluia, Roma. Porque Roma, naquela época, era quem perseguia mais o povo de Deus. A Bíblia diz que o povo agora espera um rei poderoso que vai estar à frente de um exército para poder guerrear contra Roma. Eles não estavam de tudo errado, porque Deus envia um príncipe que se tornaria rei. Só que ele nasce numa manjedoura. Ele nasce simples, porque as coisas de Deus, irmãos, não precisam ser espetaculares. Deus age na simplicidade, Deus faz coisas simples para confundir coisas grandes. O nosso Deus, nós temos que entender que não é um Deus que vai nos dar riqueza em dinheiro material. E tem gente que ainda está dentro da igreja e busca isso. Aleluia! Tem gente que está dentro da igreja e quer receber isso. Ei, irmãos, esquece. A maior riqueza Deus já te deu. A maior riqueza Deus já te deu e entregou nas tuas mãos de graça. A Bíblia diz que a graça é um favor imerecido. Você não merecia, mas Deus colocou nas tuas mãos e diz: olha, pega o que eu estou colocando nas tuas mãos, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Quem aqui já recebeu a coroa nesta noite? É perseguido desde pequeno. Aos 12 anos ele vai dialogar, aleluia, com homens indoutos diante do templo, com apenas 12 anos de idade. Mas ele não foi lá para se mostrar. Jesus não foi lá como os pregadores de hoje, que eles querem se amostrar e eles querem trazer algo assim que seja eloquente o bastante. Ei, quem aqui pode impressionar, irmão? Aleluia! Quem somos nós para impressionar alguém? Sendo que nós viemos do mesmo celeiro, sendo que Deus nos levantou do mesmo barro, Deus nos colocou em pé pela misericórdia que Ele tem pelas nossas vidas. A simplicidade vai te levar em lugares altos, porque é na simplicidade que Deus age, é na simplicidade que Deus Ele se mostra, Ele se revela. Louvado seja Deus. Andou como uma pessoa simples. Aleluia. Escolheu 12 discípulos. Quantos discípulos ele escolheu? 12. E ele estava entre os 12. E a Bíblia diz que quando tentavam reconhecer ele entre os 12, não reconheciam. Aleluia. Mas por que não reconheciam? Ele não era 100% Deus e 100% homem. Era. Mas não reconheciam porque ele era simples. Ele se fazia o menor entre os 13. E se fazendo o menor, não vão reconhecer ele mesmo. Só que a Bíblia diz que quando ele abria a boca e ele começava a trazer a boa nova sobre as vidas, o povo identificava Jesus. Porque sabe o que é que vai exaltar a minha vida e a tua vida? Aleluia, não é eu e você nos vestimos bonitos. O que vai nos exaltar é quando a palavra de Deus sair com ousadia e com a autoridade da nossa boca. Você quer ser exaltado? Busque a Deus, deixa Deus te usar e você vai ter a exaltação. A Bíblia diz que Jesus ele continuou caminhando simples. E a Bíblia diz que ele se entregou. Repita comigo, Jesus se entregou. Ele não foi preso. Porque tentaram outra vez. E todas as vezes que tentavam encurralar Jesus, não conseguiam. Jesus ele não foi preso, Jesus ele se entregou. A Bíblia diz que ele sobe ao Getsemane. A Bíblia diz que ele ora pela última vez e nesta última ele carrega os seus discípulos com ele. Deixa eles a um tiro de pedra
aleluia, uma distância, aleluia, de um tiro de pedra, e ele está orando ali com o Pai, clamando ao Pai. Por quê? Porque Jesus era humilde, Jesus ele era simples, Jesus ele sabia que ele precisava falar com o Pai para cumprir o plano do Pai na terra. Aleluia. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Você acha que sem oração você vai cumprir o plano que Deus tem na sua vida? Você acha que sem oração Deus vai cumprir a promessa que Ele tem sobre a sua vida? Deus nessa noite me trouxe aqui para falar com alguém. Eu não sei quem é, eu não conheço a igreja, mas Deus está mandando dizer: começa a dobrar o teu joelho, pensa a casa do oleiro, porque Deus quer falar contigo. Se você não estava mais buscando, Deus hoje mandou te dizer: é através da oração que Deus cumpre propósitos, planos e promessas. Jesus, Pai, eis aqui. Eu desci, estou aqui há aproximadamente 33 anos e estou diante do cumprimento do teu plano. Mas, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Por quê? Jesus estava dizendo isso. Em outras palavras, Pai, se possível for, deixa eu quietinho, que não venha acontecer o que está para acontecer. Porque Jesus estava sentindo como eu e você sentimos. Jesus estava sofrendo como eu e você sofremos. A Bíblia diz que Jesus foi colocado ao lado de Barrabás. E por causa da festa, um daqueles que estavam presos era solto. Barrabás era um dos homens mais iníquos que existia na época. Preso várias vezes. A Bíblia diz que Jesus foi colocado diante dele e foi lançado diante do povo. Quem vocês querem que solte? A lei diz que tem que soltar um. A escolha é de vocês. E a Bíblia diz que eles gritaram em alta voz, unanimemente: solta Barrabás e crucifica Jesus. Irmãos, a traição, a abnegação é uma das situações mais terríveis que podem acontecer. Quer ver um coração se esmiuçar? É quando alguém é traído. Eu não sei se talvez alguém já passou por traição, seja ela qual for. Não estou falando de traição entre marido e mulher. Também é terrível. Mas tem vários tipos de traição em pessoas que muitas das vezes esperamos muito. Jesus veio por eles. E por amar eles, Jesus estava ali. Ele saiu do alto trono de glória, onde ele vivia numa santidade inigualável. Ele vivia numa glória esplendorosa. E Jesus veio à terra por eles. Mas na hora que foi colocado para soltar, ou prender, ou crucificar, eles gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Como entender isso? Mas a Bíblia diz que Jesus naquele momento disse: Pai, diante da angústia, do sofrimento, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí ele para, ele respira, e a Bíblia diz que ele diz: mas todavia, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Só um minuto para você dar glória a Deus. Jesus estava dizendo: Pai, a minha força não dá. A minha capacidade humana não tem como chegar lá. A minha capacidade intelectual também não dá. A Bíblia diz que Jesus orava e na sua face, em vez de descer o suor, estava descendo gotas de sangue. Como entender isso? Diante da medicina, nós temos várias partículas de veias minúsculas que não dá para ver visivelmente. E quando o nosso sistema nervoso entra em transe, num sistema muito grande de sofrimento e angústia, o sistema nervoso ele é acionado e essas partículas de veias, que são minúsculas, Mário, elas se rompem.
A Bíblia diz que Jesus estava num sofrimento tão grande que as partículas de veias que estavam na pele dele começaram a se romper. E enquanto ele orava ao Pai, a Bíblia diz que descia não era suor, descia sangue. A Bíblia diz que sofria ele, mas ele disse: Pai, pode ser o sofrimento que vier, a perseguição que vier, a dificuldade que vier, eu sei que eu não sou capaz, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Quantos aqui querem viver a boa vontade de Deus? Eu tenho uma palavra em meu coração. Persista, persevere, insista, ainda que eu esteja doendo, ainda que a carne esteja descendo, vai firme, porque a vitória está próxima. E Jesus, ele já fez o pior. A Bíblia diz, a Bíblia diz que Jesus, ele suporta aquele momento difícil e ele sai do lugar de oração e vai encontrar com seus discípulos. Quando ele faz isso por 3 vezes, quantas vezes Jesus fez? Eu não quero entrar no contexto dos discípulos estarem dormindo, porque nós vamos falar sobre isso também na palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus volta primeiro e eles estão dormindo. Jesus vai orar de novo. Jesus volta, eles estão dormindo de novo. Jesus vai orar de novo. Pela 3ª vez, Jesus vai até eles estão dormindo. Aí Jesus diz: Pedro, não pode orar 1 hora comigo? Pedro, você vai precisar. Aleluia! Pedro, você vai precisar. A Bíblia diz que Jesus encontra pela 3ª vez e parte. E quando ele parte, a Bíblia diz, aleluia, que Judas está vindo com os soldados, sacerdotes, escribas, toda a corja que está. Jesus e começam, aleluia, a sessão de tortura. Começam a chicotear Jesus pelado. Irmãos, diante da lei dos romanos, há uma quantidade por lei de chicotadas. A Bíblia diz que eles chicoteavam Jesus com vontade. E aonde o chicote pegava, dilacerava, aleluia, a pele de Jesus. O sangue era esguichado longe. Depois de cansarem de tanto chicotear o mestre, eles vão diante dele e gospem na cara dele. E a Bíblia diz que colocam sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos que é enfincada no seu crânio. Aonde o espinho pegava, o espinho descia, aleluia, sobre a pele de Jesus, causando dor. A Bíblia diz, aleluia, que se não fosse o bastante, eles pegam uma capa e eles colocam sobre Jesus e diz: agora você está, aleluia, ornamentado. Diga agora, você não é o rei dos judeus? Em outras palavras, diga agora, você não é o rei da igreja? E a Bíblia diz que Jesus calado estava, Jesus calado ficou, como uma ovelha muda no matadouro. Jesus se comportou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que você estaria aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Jesus sabia que por causa de todo o cumprimento da vontade de Deus, eu e você adentraríamos neste santuário nesta noite e nos colocaríamos como verdadeiros adoradores na casa dele. A Bíblia diz que Jesus agora, ele vai e ele recebe toda aquela dolorosa tortura e permanece da mesma forma. A Bíblia relata, aleluia, que Jesus, ele é levado com uma cruz. Lançam a cruz sobre os ombros de Jesus e ele vai em caminho do Gólgota. E ele carrega aquela cruz enquanto houve força nele. E não é como nós imaginamos, não. Jesus foi o único que atingiu o limite das forças de um ser humano na terra. Porque ele carregou a cruz enquanto ele conseguiu ficar em pé.
E a Bíblia diz que ele deixa a cruz cair. Mas naquele momento, Deus prepara alguém para carregar a cruz. Ninguém entendeu. Vou repetir. Jesus carrega enquanto houve forças nele. Quando faltou força, Deus preparou alguém para ajudar ele. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Ainda que esteja faltando forças em você, Deus já está preparando ajuda. Ai, irmão, mas você não sabe como está lá em casa, como está lá no trabalho, como está lá na faculdade. Ei, não se preocupe. Porque Deus conhece a limitação das suas forças. Ele não vai dar um fardo maior que você possa carregar. E no momento que você não conseguir, Deus vai colocar ajuda do teu lado para você cumprir o plano que Ele tem na sua vida. A Bíblia diz que Jesus chega terminado. Eles crucificam Jesus. Em seus pés colocam um prego que perfura os seus dois pés entrando na madeira. Em suas mãos da mesma forma. E Jesus está como um cordeiro mudo. Jesus está sofrendo, igreja? Sim ou não? Sim. Mas ele está como um cordeiro mudo. A Bíblia diz que ele é erguido naquela cruz. Vem um dos soldados e fura o seu lado com uma lança. Quando ele sentiu sede, ao invés de dar água, deram a ele uma esponja com vinagre. Você já viu vinagre pegando em uma ferida? Mas Jesus permaneceu nudo. Porque eu não tenho que esbravejar. Você não tem que esbravejar. Nós temos que confiar no plano que Deus tem na nossa vida. E se ele for mais difícil que foi usar o justo para ser crucificado, igreja, o que ele tem cumprido em mim e você está fácil demais. A Bíblia diz que ele foi crucificado, morreu. Eu fico tentando imaginar a igreja que seguia Jesus, e a Bíblia diz que só os que andavam com ele eram aproximadamente 500. Só que quando eles ficam sabendo que Jesus tinha sido preso, não estavam ali somente os que andavam com ele, estavam todos aqueles que ele, aleluia, levantou como discípulos em cidades e aldeias. Imagine comigo milhares de pessoas, aleluia, contemplando o mestre, aquele que veio trazer as boas novas, aquele que estava curando, ressuscitando, transformando. Agora ele está pendurado numa cruz. Imagine a esperança daqueles que estavam vendo, aquele que trouxe uma esperança nova quando eles não tinham mais, sofrendo e sendo crucificado. Aleluia. Irmãos, meu Deus, quando perdemos um ente querido, nós ficamos de luto. Mas eu fico imaginando o luto na crucificação de Jesus. Porque ali não estava morrendo Jesus. Ali estavam morrendo sonhos. Ali estava morrendo esperança. Ali estava morrendo, aleluias, algo que nasceu dentro das pessoas ao se encontrar com Jesus. Mas a Bíblia diz que o povo estava desolado, cada um indo para dentro da sua casa e não querendo falar com ninguém. O povo estava olhando para a morte de Jesus. O povo estava olhando, aleluia, para o sofrimento e morte de Jesus. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, enquanto eles ainda estão vivendo luto, sofrendo, enquanto eles ainda estão enxergando, aleluia, a morte, a Bíblia diz, aleluia, que Jesus ele ressuscita. Aleluia, Deus. Marta, Maria e Joana vai até o sepulcro para poder levar especiarias, e quando chegam lá, o mestre não está lá. Primeira instância, pelo lado humano, natural delas, elas falaram, roubaram o corpo de Jesus.
Mas elas se encontram com um anjo. E o anjo diz: a quem vocês estão procurando? Em outras palavras, o anjo dizia: o que vocês estão enxergando? A morte? Não, ele está vivo, ele ressuscitou. Ela sai e vai contar, aleluia, aos discípulos que estão reunidos, vivendo o luto. Quando ela chega lá, eles não acreditam nela, porque estavam todos olhando para a morte. A Bíblia diz que 2 deles vão em caminho de Emaús, saem de Jerusalém, aleluia, que distava de Emaús aproximadamente 13 quilômetros. E eles estão caminhando para ir para Emaús. A Bíblia diz, até cita o nome de um que é Cleopas, mas não cita o outro. Os estudiosos, Flávio Joséfo, diz que era Lucas, o próprio Lucas que escreveu o Evangelho, que estavam com Cleopas. E a Bíblia diz que eles estão descendo, conversando entre si, dizendo: ei, por que aconteceu isso com o nosso mestre? Por que crucificaram ele, mataram ele de uma forma tão severa? E eles iam indagando, conversando e se perguntando entre si: o que será agora da nossa esperança? Aí a Bíblia diz que Jesus se coloca ao lado deles e começa a caminhar com eles. Era natural pessoas que estavam sozinhas caminhando pelo deserto, elas procurarem um grupo de pessoas para caminhar junto. Por quê? Porque naquela época era natural, aleluia, homens mercadores pegando pessoas e levando como escravos. Então a Bíblia diz que Jesus se aproxima dos 2 e Jesus pergunta: o que vocês estão falando entre si? Preocupados com as coisas que tinham acontecido, preocupados com a morte do mestre, preocupados com todas as outras coisas, menos conseguindo enxergar, aleluia, o que estava à frente, aleluia, menos conseguindo enxergar, aleluia, a promessa que havia sido feita, mesmo conseguindo enxergar, aleluia, que havia uma palavra que tinha saído da boca do mestre e que essa palavra não voltava vazia. A Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, eles dizem: não sabes tu? Você anda por aqui, vive por aqui, não sabe do que aconteceu, aleluia, lá em Jerusalém? Não sabes tu o que fizeram, aleluia, com aquele moço chamado Jesus, que era para ser o nosso Salvador? A Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala: néscios, não conseguem, aleluia, confiar na minha palavra. Aleluia, Deus. Andaram comigo e não conseguem me reconhecer. Meu Deus, aleluia, Pai. Irmãos, eu não estou falando de pessoas que estão no mundo. Aleluia. Eu estou falando de pessoas que estão andando com Jesus e não reconhecem mais Jesus. Meu Deus, aleluia. Pessoas que vão à igreja e que não conseguem mais reconhecer a presença de Jesus. Jesus nesta noite me trouxe aqui em um culto de Santa Ceia para te lembrar que o sacrifício que ele fez não foi vão. E que não há sofrimento. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo de número 8, que nos separará do amor de Cristo. A tribulação, o sofrimento, a perseguição, a angústia. Aleluia, Deus nesta noite manda te dizer: nada pode te separar do amor dele, porque o amor dele levou ele a sacrificar a própria vida por você e por mim. Por isso nós estamos aqui nesta noite. A Bíblia diz: mas Jesus continua caminhando com eles. E a Bíblia diz que 13 quilômetros depois eles chegam em Emaús. Na aldeia, qual é o destino deles? Jesus agora ele diz: olha, eu vou mais adiante, eu não vou ficar aqui em Emaús, eu tenho uma viagem mais distante. Mas eles disseram: não, mas fica conosco, coma pão conosco. Irmãos, se alguém vir na minha casa, eu convido para poder comer pão comigo, eu vou servir ele, sim ou não? Porque eu sou o dono da casa e ele é meu convidado. Só que Jesus chegou lá
E o pão foi colocado na mão de Jesus para poder partir e orar. O pão foi colocado na mão dele para partir e orar. E a Bíblia diz que Jesus levanta o pão, parte, olha para o céu e apresenta ao Pai. E quando ele entrega o bocado de pão àqueles dois discípulos, a Bíblia diz que no exato momento os olhos deles se abrem. Você está entendendo o que é este culto nesta noite? Eu profetizo que Deus vai abrir olhos aqui, visão espiritual. Eu profetizo que Deus, Ele vai te dar uma visão que o homem não pode enxergar, que o homem não pode contemplar, mas que Deus vai te mostrar coisas inefáveis a partir do momento que você participar do corpo do sangue dele. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo assim: eu não vou tomar ceia não, porque está tão difícil. Eu briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, está tão difícil ligar os meus filhos, mas Deus está dizendo: ei, estou quebrando todo laço do entendimento nesta noite, porque eu te trouxe aqui, porque tem pão do céu, aleluia, na tua vida, e tem visão espiritual chegando para a tua vida neste lugar. Quando alguém recebe visão espiritual, recebe poder do alto, em nome de Jesus. Aleluia! Já passou. Glória a Deus! Irmãos, aleluia! Jesus entrega o pão, eles comem o pão partido à mesa e a visão deles é aberta. Eles caem na real. Eles se lembram das palavras ditas por Jesus. E aí, Jesus vai e parte. Porque o que Jesus foi fazer ali havia sido cumprido. Aleluia! A Bíblia diz que eles agora olham para o outro e eles dizem assim: aleluia! Como pode? Nós andamos com Ele. Nós vivemos ao lado dele. Nós comemos com Ele. Nós dormimos muitas vezes ao lado dele. E como não reconhecemos Ele? Jesus nesta noite está quebrando o laço neste lugar. Tem pessoas que entrou aqui e não estava mais sentindo a presença dele, mas a partir de hoje vai voltar a sentir. Tem pessoas que entrou aqui que não estava mais tendo um relacionamento com ele na oração, mas a partir de hoje vai começar a orar. Tem pessoas que entrou aqui que estavam dizendo: não vou mais fazer nada, pastor, eu não quero mais, mas a partir de hoje se prepara, porque vai ter opção para a execução da ordem. Se coloca de nome do Senhor Jesus. Jesus está quebrando o laço do inimigo nesta noite. Ele estava dizendo: condenou eles. A chave da morte está nas minhas mãos. Estão todos exterminados e mortos, porque a condenação está sobre eles. Aí Jesus veio, desceu, foi até a profundeza